Todos os homens, não importa quão resistente seja a sua natureza, estão suscetíveis aos assaltos das trevas, às influências malignas. E com influências malignas não quero dizer entidades espirituais como a vã religiosidade, mas sim aqueles poderes que assaltam os pensamentos porque foram há muito tempo trancafiados nos porões, nos recessos dos nossos corações. Mas essa consistência, esse amálgama entre mentiras tão familiares, mentiras tão domesticáveis, ao ponto de, confundindo-se com nós mesmos, passamos a não conhecê-las, porque assim como um cheiro, um perfume que colocamos em nosso pescoço, em nossa pele, e logo pelo costume cortamos o seu efeito e a sua percepção, assim mentiras mil se acomodam. E de uma forma ou de outra, quando cabos tensionados por muito tempo se cansam e procuram relaxar da sua tensão, se partem. E alguns destroços são lançados ao fundo do mar, com todos os seus tesouros, não podendo mais ser recuperáveis ou localizados, porque o mar os guardou. Mas assim como as mentiras que pré-existem à nossa existência, que vivem além da vida e que estão sempre preparadas a construir sobre nós uma habitação da qual não concedemos a chave, mas que pela nossa constituição do pensamento frágil, vulnerável, oscilante, damos sempre as comuns brechas a todos, seja por uma inteligência maior ou uma inteligência inferior, ou aqueles que ainda não a desenvolveram, todos estão suscetíveis a serem enganados. E neste engano, o poeta Baudelaire, em um de seus poemas, fala a respeito da mentira, mas não na característica do que ela produz, mas de como você pode descobri-la. E o nome desse poema, que é A Confissão, diz que, numa noite, ele estava caminhando com a mulher em que, pela primeira vez, ela colocou o seu braço polido sobre o seu. E andando abraçados juntos pela noite, que ele vai dizer que a lua cheia, assim como uma medalha de prata recente que brilhava, a noite se estendia por Paris, e gatos passavam entre eles, como de atentos ou admirados com as sombras, até que em determinado momento vai dizer: e a intimidade vadia, despontada pela luz baça, já no enfraquecimento lunar, em que as sensações do recolhimento começam a induzir a coragem a confessar coisas proibidas, que é quando o coração se sente livre de censura, a fim de que na escuridão, tal como morcegos voando para se alimentarem, conseguem retornar à sua toca sem serem percebidos. É aquela tensão prazerosa de dizer o proibido sem ser descoberto por completo, mas deixando uma margem. Todos aqueles que fazem as coisas às ocultas, ou de certa forma querem, com escrúpulos, guardar de serem difamados no mundo ou mal apercebidos, têm aquela necessidade de confessar o inconfessável, o execrável compactado numa confissão sutil, da qual este guardador silencioso de tais segredos da banalidade ousa despedir um único fluido, uma única palavra, como um sinal de que
ele é tão passível de ser descoberto como os outros. É interessante esse trato humano de que, mesmo em nossos segredos, em determinado momento, queremos confessá-los a fim de sermos descobertos. A própria mentira tem a inconsistência de que ela quer confessar a verdade do que fez, o que está por trás da sua própria construção. Mas sendo uma constituição tão sutil e em dificuldade apreendida por nós, já que nossos próprios movimentos interiores são tão descontinuados, desequilibrados e tímidos, existem formas de encontrarmos não só a mentira nos outros, mas as mentiras a princípio em nós mesmos. Por quê? Embora sejamos diferentes uns dos outros, os próprios comodismos, os próprios caprichos que nos são enredados da natureza servem de bandeja comum a todos. E descobrindo muito bem quais formas você utiliza para elaborar as mentiras, são mentiras diárias. São mentiras desejáveis até. E protegidas. Assim como o dia possui 3 esferas, a manhã, a tarde e a noite, a própria distinção dos momentos, assim como as estações, anuncia a sua capacidade de penetração desta mesma mentira. Então, a primeira mentira seria a mentira matutina, que ela desperta assim com a própria e tendenciosa disposição em aproveitar o dia, como envolvendo-se com aquele ardor da novidade. São aquelas mentiras que se acomodam em nós, como nos abraçando pelas costas, para que sejam carregadas ao longo do dia. Mas, assim como essa mentira tem um prazo curto, e ela não dura até o almoço, e é substituída por alguma outra, por um pouco de consciência, essa mentira matutina logo desaparece, e surge a mentira vespertina. E logo em que essa mentira se insinua, apreendemos o verdadeiro ponto onde a nossa personalidade se equilibra. Porque assim como depois de nos alimentarmos, a nossa disposição de alma se dilata, e assim como qualquer insatisfação ou descontentamento é momentaneamente suspenso por aquele enfraquecer da tarde, em que geralmente carrega o sono a sua visitação a fim de adormecer o homem, mas essa própria mentira vespertina está de comum acordo, como se fosse um cordel, até a superfície, que ela chega em seu ápice na mentira noturna. Por que Baudelaire, caminhando com essa mulher, esse aqui é o exemplo que vai dar em devorando o texto com o domínio poético para além do significado da situação apresentada, é de que o próprio poeta consegue, investigando os sentimentos para além dos sentidos primeiros, aqueles sentidos imanentes, ele encontra aqueles jazigos afastados da existência, mas que estão suspensos sobre a cabeça de todos. São os depósitos invisíveis. E nesses significados poéticos, você pode unir laços que, assim como são difíceis de serem partidos, são como nó de Górdio. O próprio nó que Alexandre o Grande conseguiu partir com a espada, mas nem todos somos Alexandre. Mas é que esses nós que ficam suspensos em nossas cabeças, entre várias mentiras, formando um cordel, elas estão a fim de se mostrarem. Assim como todas as criaturas da noite saem de suas tocas para se alimentarem e caçarem, as próprias mentiras também precisam respirar à noite. Pois assim como morcegos, temos os frutíferos e os carnívoros, as mentiras são semelhantes aos carnívoros, e que procuram algum rebanho afastado para se alimentarem,
Mas é que essas mentiras, por mais que estejam envolvidas em tantas semelhanças tidas por verdadeiras, elas estão ardentemente desejosas de dizerem o porquê mentiram e trazerem a verdade. A mentira conspira para a verdade, assim como a feiura revela o belo. Não consegue ser omissa diante de algo que seja superior a ela. É aqui que está um ponto bem interessante. As próprias indignas aparições reconhecem as presenças que são superiores a ela e a evidenciam. Só os homens, de soberbos e ignorantes, ocultam as coisas que são superiores a eles mesmos. A enterram, a excluem, a abandonam. Mas as mentiras, com as suas características que são próprias, elas se estabelecem sempre em costumes diários, como uma rotina. E tornando muito mais palpável o que estou dizendo, a mentira se apresenta de uma forma inteira pela noite. Então Baudelaire, caminhando com esta mulher na rua durante a noite, ele logo percebe que ela, a qual ele observava, que era semelhante a uma fanfarra como um cortejo com tambores e trombetas, instrumentos de sopro, ela momentaneamente desafina o tom da fanfarra e traz um outro tom, um tom queixoso. E esse tom queixoso, que revela esse segredo triste, que Baudelaire vai comparar a uma criança mofina e feia, que afastada da família, ela é encerrada num porão para que ninguém veja. Então essa criança canta o tom da mentira que essa mulher ocultava, sob o disfarce de um sorriso. E esse disfarce do sorriso, Baudelaire vai dizer: porque confiar nos corações é um terrível pretexto. E o amor ou o bem todos podem desvanecer, até o ouvido e a eternidade e os devolver. Pela própria consistência do indivíduo, mais suscetível ao engano, à mentira, ao erro e à falha do que a própria verdade, se a personalidade não está muito bem estruturada no desarmar contínuo dos caprichos, como uma compensação psicológica, o homem se desfaz do próprio bem que deveria ser por se confraternizar com o mal que lhe é familiar, não desejoso. Nenhum homem, ninguém deseja o mal. Nenhum ser humano, nenhuma mulher, nenhum homem deseja o erro. Mas se assimila com ele pela identidade interior da qual constantemente frequenta. Assim, porque a mentira exige a virtude. E, ora, é muito mais fácil sermos indignos do que virtuosos. Mas a própria consistência da mentira, ela possui o caminho de retorno. E essas mentiras se apresentam à noite. Portanto, se queres conhecer alguém, espera que confesse a ti à noite. Espera que, desarmado dos cuidados do dia, à noite sirva aquela consternação, aquela onda emocional de vulnerabilidade que faz o homem enfastiar dos seus pesares mentirosos e revelar você tal como ele é. Assim como as mulheres vivem envolvidas em milhares de mentiras, suscetíveis no emocional a confundirem a verdade com a própria aparência da mentira, os homens, num ego, e não somente no ego, mas na imagem de força mental que acham que possuem, adquirem características exteriores como defesa ao interior vulnerável. E as mulheres, movidas pela intensidade das formas, logo se assimilam a deformidades. Assim, tal homem quanto a mulher, em características diferentes, são servos da mentira. E a mentira tem os seus serviçais não por serem demais desejosos para o servirem, mas porque estão sempre de comum acordo dispostos a manterem. Porque a própria consistência da mentira
essa própria história que tendemos a manter como um bem, e esse é o problema, Camões vai dizer que o mundo castiga os homens que têm nos enganos do mundo um bem perfeito. Por isso que Camões vai dizer: fortuna em mim guardando o seu direito, em verde derrubou minha alegria. O próprio deslizar, desmoronamento da mentira, que é o engano do mundo, traz a tristeza, que é a lucidez da vida. E diante dessa tristeza, que é a própria lucidez da vida, e o maquinário que começa a desenrolar esses cordéis que foram tensionadas com tantas mentiras fortificadas, uma corda muito espessa, é por isso que os homens entram em grande depressão, em grande desamparo e angústia, quando suas mentiras são não evidenciadas como uma espécie de constrangimento, mas são demolidas, porque também demolem as estruturas interiores onde ele se confiou. E é por isso que é muito mais difícil se manter num estado contínuo de compreensão da verdade do que ser, sem o perceber, escravo da mentira. Porque a própria mentira tem a sua oferta sem cobrar um preço aparente durante o dia. E estamos mentindo para nós todos os dias, desde que acordamos até quando vamos dormir. Seja na própria constituição de pensamentos falsos, seja na derivação de emoções por situações que não existem, seja até nos desejos que imaginamos desejar e que nos seriam aprazíveis, até que quando o possuímos, o rejeitamos. Inclusive vai dizer Baudelaire que uma noite eu estava com uma atroz judia, e estávamos semelhantes a dois defuntos deitados um ao lado do outro. E ele passou a imaginar o corpo dela para ver se o próprio ato de imaginar o amor o aliciava a voltar para ele. Então ele vai dizer que ele precisava provocar em si este mesmo amor, já que não estava desejoso de estar lá com ela. Essa é a mesma ferramenta que utilizamos todos os dias para mentir. Precisamos nos aliciar de que a mentira é verdadeira. O homem deseja a verdade na mentira. Por isso que se assenhoria dela. Porque a própria mentira não exige um desconforto de pensamento sobre aqueles impulsos afogueados que logo nos direcionamos quando estes se nos apresentam. Não é aquela sensação de, não, eu vou seguir por aqui, porque se eu cortar esse fôlego prazeroso e impulsionador, a minha alegria do dia vai sumir. É como se fosse uma espécie de impulsividade da reação. Então aquilo se apresenta e você, para aproveitar aquele calor, age impulsivamente em prol da mentira. E é por isso que é tão difícil, nos seres humanos, encontrar alguma verdade. É muito difícil. Por quê? Que espécie de prodígio humano é esse que consegue se livrar continuamente das próprias questões que a sua alma, em pedaços, sugere para preencher esses espaços? Todos os homens estão suscetíveis a isso. E temos inclusive um exemplo de um homem, quando perde a mentira, aquela sua mentira carinhosa, ele logo condena todos os outros que estão mais próximos deles. Tem um exemplo de Joseph Conrad em uma de suas novelas, em que um personagem que era um marinheiro durante muitos anos, com 65 anos, comandando a tripulação de um navio, um homem grisalho, de comportamentos estranhos, vai dizer que ele tinha um costume de deixar o navio à toa, no meio do mar, sem nenhum destino, e se trancafiar na sua cabine para tocar violino. E ele passava a noite tocando violino e arranhando. E o seu imediato, junto com o segundo imediato,
que não aguentava mais aquele barulho porque eles faziam a vigia à noite e precisavam dormir durante o dia. Mas como ia dormir com muito barulho? E num certo dia, eles já cansados, foram se queixar a esse comandante, ao capitão. E o capitão, com o seu olhar de desprezo, um homem insuportável, diz assim: se estão achando ruim, peguem sua bagagem e saiam do navio. E com essa resposta, os imediatos ficam chateados e extremamente frustrados porque eles estavam distantes a 900 quilômetros da costa. Até que um dia, o imediato, chamado Burns, ele observa que esse capitão, com alguns comportamentos estranhos, depois de terem feito o descarregamento do navio, porque é um navio de frete, em algum porto na Ásia, o navio ficou parado 3 semanas. E ele, observando um comportamento estranho do capitão que voltava ao navio 2 semanas depois e dava desculpa de que estava esperando correspondência, logo o imediato percebe que se tratava de um amor, de uma amante. E então, um dia, uns 3, 4 dias depois dessa apresentação, o imediato diz que o capitão volta bufando ao navio e já pela manhã seguinte, volta pela madrugada, e já na manhã o navio parte. E quando o navio parte, o imediato faz uma observação ao capitão quando ele vai traçar o curso do navio. Ele diz assim: olha, não podemos sair, porque o porão está vazio. Quando um porão está vazio, um navio dificulta equilibrar ele no meio do mar. Então os porões estão vazios. Além das sazões da época, que são os ventos, né, sazonais que se apresentam naquelas partes da Ásia. Então, eles iam navegar contra o vento e com baixo suprimento de água. E o comandante, ignorando as recomendações e observações necessárias de imediato, segue. E o imediato percebe que se trata de um suicídio. O capitão, ele quer destruir a nau e toda a tripulação. Porque, embora ele fosse capitão do navio, ele não era responsável pelo navio. Esse navio pertencia a uma companhia e ele precisava dar satisfações de como estavam sendo feitas as operações. E o capitão, lançando toda a sua tripulação no meio do mar, vai dizer que as velas já estavam sendo rasgadas, o suprimento de água muito baixo, eles só tinham avançado 8 quilômetros em uma quinzena. E o imediato percebe: se eu não fizer nada, ele vai nos matar. E vai dizer que o imediato, tomando uma coragem necessária, entra na cabine do capitão e percebe o homem definhando, já se preparando para a morte. Ele toma aquele homem, em decomposição quase já, e diz: o senhor vai morrer, e quer nos arrastar junto. Permita que eu suba e levante o leme para mudar o curso do navio. E o homem vai dizer: faça o que você quiser, porque no que depender de mim, nenhum de vocês escapa desse navio, nem mesmo você. Então, confessadamente, estava lá que o capitão queria destruir toda a tripulação, baseado em uma mentira que ele sustentava. Mentira essa que não sabemos qual é. Mas vai dizer que o capitão tinha uma mulher da qual ele se afeiçoou naquele porto, que era uma feiticeira, não uma feiticeira de alto calibre, mas uma mulher barata, como aquelas que leem a sorte, vai dizer, por meia coroa, e lia as mãos, e era uma feiticeira profissional. E ela tocava um instrumento, porque eles descobrem uma foto em que o capitão, parecendo um urso, um javali, na verdade, está próximo a essa mesma mulher. Horrível. Uma mulher horrível. Vai dizer que era branca, com olhos grandes e com uma aparência estranha.
E o próprio imediato vai confessar que ele estranhou que o capitão naquela idade fosse abrasado pela paixão com aquela mulher. Eu não acredito que o senhor está desperdiçando. Tradução. Eu não acredito que o senhor está desperdiçando os últimos fôlegos da velhice em poder se apaixonar com uma mulher tão feia quanto esta. Não é possível. E rindo, porque eles tinham tirado uma foto, o capitão cede a essa mentira e quer condenar toda a tripulação junto, arrastar para o fundo do mar. Mas o imediato consegue mudar o curso e eles vão para um outro porto. E o capitão morre, evidentemente. E joga o violino no mar, porque não encontraram mais o violino dentro do navio ou no seu estojo. Mas dito isto, o capitão se encerrava naquela cabine tocando seu violino a fim de não escutar as próprias vozes que o perturbavam em mentiras. Vai dizer que era o assalto dos poderes das trevas, que mesmo no meio do mar, nenhum homem está imune. Então, aqueles mais apressados que imaginavam que era devido à frustração amorosa, era na verdade porque a mentira da qual se acomodara durante tantas décadas em sua alma constantemente o movia a comportamentos irrepreensíveis, deveriam ser irrepreensíveis para um capitão. Um capitão deve se portar de acordo com a tradição. Então, deixando os comportamentos irrepreensíveis, o homem passa a agir de forma indigna à profissão de capitão. Uma injúria, uma lástima. Mas era, na verdade, porque o homem não conseguia se livrar dessas mentiras que, através dessas influências malignas que perturbavam a sua mente, queriam destruir tudo ao entorno. E não é assim com os homens na modernidade. Todos destroem tudo ao redor, em nome dessa própria mentira que muitas vezes nem conhecem. Porque a psique humana, ela sempre vai procurar se equilibrar entre extremos através de uma eterna congruência. Os homens procuram a congruência até mesmo no caos. E a verdade exige uma asperidade de existência que os homens possuem uma baixa resistência na modernidade para manter. E a manutenção dessas verdades é a virtude que favorece pela disciplina. Mas todas as mentiras nos invadem como os assaltos das trevas, sem cessar. Não há trégua. Ora, então dito isto, falado como somos assaltados pelos poderes das trevas, existem alguns momentos em nossos dias, no nosso dia, que podemos esclarecer ou nos atualizar da mentira que contamos para nós mesmos. A noite se insinua para o homem assim como febres intermitentes. E essas febres enfraquecem a razão e deixam anuviados os pensamentos, onde não conseguimos distinguir uma coisa da outra, assim como formas incompreensíveis no fundo de uma neblina. Então, provocações de provocações precisam ser trabalhadas no momento em que o emocional abre o alçapão para respirar, para que deixar que o cômodo, esses porões sejam arejados. E exige um momento do nosso dia, existe uma hora marcada que esses porões são abertos, sempre à noite. Para uns podem ser às 7 da noite, para outros à meia-noite, para outros às 11 horas. Vai depender de como você se sente vulnerável. Você precisa se sentir vulnerável em um momento da noite para confessar as coisas proibidas. E se houver em você coragem suficiente em mantê-las na manhã seguinte quando você desperta, porque é por isso que Fernando Pessoa diz em um dos poemas dele, que o homem depois de tomar certas decisões, ele acorda pela manhã e o mundo é estranho a ele, é opaco. O mundo, o universo, tudo é indiferente para ele sustentar sua decisão dia anterior.
Então, essas mentiras aparecem personificadas na profundidade da noite, na intimidade vadia, como Baudelaire dizia, através do despontar da baixa luz. Portanto, fiquem atentos à vulnerabilidade, porque essa é a oportunidade que vocês têm de limpar os seus porões. É isso, senhores.